Olá, queridos alunos, tudo bom? Espero que estejam bem. Apesar das dificuldades, não deem muita moleza ao corpo, pensem positivo, ouçam uma boa música, converse com seus amigos, com seus familiares, para amenizar esse momento difícil que estamos passando. Tá? Conversem conosco, professores, que também estamos aqui para auxiliá-los, não somente no processo de aprendizagem, mas em todas as situações que forem possíveis, tá? Então vamos à aula da semana. Essa semana nós vamos trabalhar com uma produção escrita, um artigo de opinião, tá? No gênero dissertativo, argumentativo, que é o gênero que cai, que é solicitado nos vestibulares, no Enem. Então, vamos a mais um artigo de opinião. Vocês já me fizeram um no final no início da pandemia, então vamos a mais um, tá? O objetivo dessa aula é produzir uma tese com a proposta de redação pré-estabelecida, é preparar o aluno na realização de produção de texto argumentativo solicitados em vestibulares e participar de concurso de redação. Iniciar um projeto de texto para a construção de um artigo de opinião a partir das atividades do caderno do aluno. Então, no segundo bimestre foi trabalhado bastante no centro de mídia, a questão do como produzir um artigo de opinião. Quem acompanhou as aulas está à frente. E a habilidade é produzir um artigo de opinião, compreendendo a produção como um processo em etapas de elaboração e reelaboração. Aí em cima vocês veem o tema. Então, gente, eu quis unir aqui o útil ao agradável. Além de vocês estarem novamente produzindo um artigo de opinião, vocês estarão participando de um concurso de redação, que ele é um concurso já tradicional em nossa escola, que é o concurso Vinícius de Moraes, tá? Então, essa semana, esse ano, o tema desse concurso é este: O Mundo em Revolução. Qual o futuro pós-pandemia? Que tem tudo a ver também com o tema que nós falamos no primeiro bimestre e com o tema trabalhado no segundo bimestre no Centro de Mídias, né? Que eles falaram sobre é possível construir um mundo pós-pandemia, foi algo nesse sentido. Aí está aí, ó, conforme eu disse para vocês, tá? 7º concurso de redação Vinícius de Moraes. O tema O Mundo em Revolução, qual o futuro pós-pandemia? Aqui tem vamos dizer assim, a propaganda, né, que veio para a escola, para vocês darem uma olhadinha, ok? Aí, temos um garotinho pensando aqui, né? Quem conhece esse garoto? Muito famoso nas tirinhas. Creio que 90% de vocês conhecem. A professora pediu para escrever um artigo de opinião, e agora? Então, ele está preocupado. O que significa esses pontos de interrogação aí ao lado, né? Qual que é o efeito de sentido desse ponto de interrogação, gente? Vão pensando nisso? Efeito de sentido de pontuação também é uma habilidade muito solicitada na P, né? Está em dúvida, né? E agora? O que fazer? O que escrever? Indica a dúvida aí. Então, vamos lá. Artigo de opinião. Primeiro ponto, o autor expõe claramente a sua opinião e seus argumentos. Então, pense nisso, eu vou expor claramente a minha opinião e eu vou argumentar para quê? Olha aí do ladinho. Para convencer os meus interlocutores, a pessoa com quem eu estou conversando, com quem eu estou dialogando, tá? Então, à direita tem a finalidade, é a exposição do ponto de vista sobre um determinado assunto. Então, o que eu sei sobre esse assunto? Eu vou expor.
Aí eu vou expor por expor? Não, eu tenho que dar a minha opinião sobre esse assunto. Então eu exponho, eu dou a minha opinião, junto com minha opinião, eu tenho que ter os argumentos, que é aquilo que eu vou usar para dizer à pessoa que eu estou certo, para convencer a pessoa sobre a minha opinião, tá? É um texto dissertativo que traz argumentos sobre o assunto abordado. Então, essa é a estrutura do artigo de opinião, ok? Eu exponho minha opinião, eu dou os meus argumentos, para quê? Para convencer de que eu estou com a opinião correta. Pode não ser a opinião do outro, pode, mas eu vou tentar argumentar para eu convencer, tá? Por isso, gente, que um artigo de opinião, normalmente, ele é escrito por especialistas. Por isso, pessoal, a necessidade de você estudar bastante o tema antes de escrever o seu artigo de opinião. Então, você tem que ter subsídios para você escrever com propriedade. Normalmente não, sempre, nos vestibulares, vem os textos motivadores. Esses textos motivadores, eles vão auxiliar você a construir a sua argumentação. Não pode copiar, mas você pode parodiar. Você pode se basear nas palavras do texto motivador para você criar o seu, tá? Eu coloquei para vocês alguns links lá na sala. É importantíssimo que vocês leiam, ok? Para você ter subsídio, conforme eu disse, para você ter seus argumentos sustentados, tá? Continuando. Aí o Calvin pensando, e a estrutura desse texto? Ai, 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 como é mesmo? Então, a estrutura de um artigo de opinião, você pode pensar o seguinte, ela se divide em 3 partes. O parágrafo introdutório, o desenvolvimento e a conclusão. No parágrafo introdutório, você vai inserir a sua ideia principal, a sua tese, e você vai fazer uma contextualização também do assunto, do tema, tá? Uma pequena contextualização, mas ali você já introduz a sua ideia, a sua tese, o que você pensa sobre o assunto. No desenvolvimento, são expostos os argumentos em defesa da sua tese, em defesa do seu ponto de vista. Então, você vai colocar aí, pessoal, no desenvolvimento, no máximo 3 parágrafos, tá? Então, de 2, no máximo 3 parágrafos, argumentando a favor da sua ideia, tá? Então, você tem que colocar citações, dados, comparações, frases assim que já tem um efeito já consolidado, já aceito pela sociedade, de acordo, tudo em favor do seu ponto de vista. E a conclusão, que é o fechamento das suas ideias discutidas ao longo do texto. Na conclusão, você vai fechar o assunto, retomando sua tese e fazendo uma proposta de solução, que a gente chama de intervenção, tá? Você vai dar alguma sugestão. Aí ele se pergunta, quais são as características do artigo de opinião? As características são: o título normalmente é polêmico ou provocador. Tanto é que tem a questão polêmica. Lembra que nós já discutimos em sala de aula também? Quando vocês fizeram aquele trabalho explicando para mim em grupo? O que é a questão polêmica? É aquela questão provocativa, né? Então, o título, ele é polêmico, mesmo porque artigos de opinião trata-se de assuntos polêmicos, de cunho social, de cunho político, de cunho religioso, que são assuntos polêmicos. A predominância dos verbos no tempo presente, utilização de linguagem objetiva, terceira pessoa ou subjetiva em primeira pessoa. Vou falar um pouquinho para vocês no próximo slide sobre isso. E deve obedecer uma linguagem padrão, devendo-se evitar as marcas utilizadas na oralidade, tá? Então, não pode usar gíria, claro. A linguagem, é a norma culta, é a linguagem padrão.
vamos dizer assim, numa maneira fácil, tem que escrever correto, tá? Vamos lá.